Santos talvez seja um dos nomes mais controversos da política brasileira. Para algumas pessoas, ele representa uma tentativa de renovar a política brasileira, romper com o lulismo e também se afastar do bolsonarismo, que representa tanto a esquerda quanto a direita. Para outras, Renan representa uma política baseada em confronto, provocação e estratégia de comunicação agressiva. Mas existe uma pergunta importante e fundamental: quem é Renan Santos? Como empresário que passou pela Faculdade de Direito da USP, participou das manifestações de 2013 e ajudou a fundar o movimento Brasil Livre, acabou chegando a uma disputa pela presidência da República. E talvez o mais importante, o que Renan Santos realmente representa. Hoje nós vamos entender a trajetória desse personagem, a história do MBL, partido criado por ele, sua relação com o impeachment de Dilma Rousseff, o rompimento com Bolsonaro, a criação do partido São, nas suas propostas e também as polêmicas que acompanham sua carreira. De certa forma, iremos falar sobre Renan Santos, quem é o homem por trás do MBL e por que ele quer ser presidente da República. E primeiro, quem é Renan Santos? Renan Antônio Ferreira dos Santos nasceu em São Paulo em 14 de fevereiro de 1984 e cresceu no bairro da Moca. Segundo a própria trajetória apresentada por sua campanha, ele passou pela Faculdade de Direito na Faculdade de São Paulo, o Largo São Francisco, mas não concluiu o curso. Posteriormente, trabalhou com o pai no setor empresarial e participou da repercussão e da recuperação de empresas em dificuldades. Essas experiências empresariais é importante para entender a imagem política que Renan Santos construiu a partir dos anos. Ele procura se apresentar não como um político tradicional de carreira, mas como alguém que veio do setor privado e entrou na política por meio do ativismo. Essa característica acompanha praticamente toda a sua trajetória. A política para Renan Santos começa muito mais nas ruas, nas redes sociais e por dentro do que por dentro do gabinete, por exemplo. Sua trajetória ganhou força especialmente a partir das manifestações de 2013, e é justamente nesse contexto que precisamos falar do MBL e sobre o nascimento do partido MBL. Em 2014 surge o Movimento Brasil Livre, o MBL. Renan Santos aparece entre os fundadores e principais articuladores do movimento, ao lado de nomes como Quinta Kaduri e outros ativistas. O partido MBL rapidamente conseguiu algo que poucos movimentos políticos brasileiros haviam conseguido fazer antes: transformar a comunicação digital em mobilização de rua como um todo. A organização utilizava vídeos, memes, redes sociais e manifestações para mobilizar principalmente o público jovem. Isso aconteceu em um momento extremamente importante na política brasileira. O governo Dilma Rousseff enfrentava uma forte crise econômica e política. A Operação Lava Jato estava relevando grande parte dos esquemas de corrupção envolvendo empresas, políticos e também partidos. E o sentimento de insatisfação crescia cada vez mais. O MBL soube aproveitar esse ambiente de indiferença profunda que o Brasil vivia. Em 2015 e 2016, o movimento esteve entre os principais grupos que organizaram manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Segundo dados divulgados pelo próprio MBL, manifestações organizadas pelo movimento chegaram a reunir milhões de pessoas em diferentes cidades. O resultado político foi gigantesco. Em agosto de 2016, Dilma Rousseff sofreu impeachment. E naquele momento o MBL deixou de ser apenas um movimento de internet. Ele havia se transformado em uma força política relevante e Renan Santos estava no centro dessa transformação. Em terceiro, o MBL depois do impeachment de Dilma Rousseff. De fato, aqui começa a parte mais interessante dessa história. O MBL não desapareceu depois do impeachment de Dilma Rousseff. Pelo contrário, o movimento começou a participar cada vez mais nas diretas políticas e institucionais, por assim dizer. Alguns de seus integrantes passaram a disputar eleições. Kataguri foi eleito deputado federal. Fernando Holliday tornou-se vereador de São Paulo.
Duval também entrou para a política. O próprio Renan Santos passou a atuar cada vez mais como estrategista dirigente político. Mas surgiu um novo problema. A direita brasileira começou a se dividir. De um lado estava o bolsonarismo, do outro setores da direita liberal como o MBL. E a relação entre esses grupos foi ficando cada vez mais complicada. Durante determinado período, parte do eleitorado que apoiava o MBL também enxergava Jair Bolsonaro como uma alternativa contra o PT. Mas o MBL, posteriormente, passou a fazer críticas duras ao governo de Bolsonaro. Isso criou uma ruptura bastante interessante. Em quarto, Renan Santos e o rompimento com Jair Messias Bolsonaro. Esse talvez seja um dos pontos fundamentais para entender a figura e a pessoa de Renan Santos na atualidade. O MBL começou a se posicionar contra Bolsonaro e a criticar, e a crítica era baseada principalmente na ideia de que o Brasil não deveria trocar uma política de polarização por outra política da mesma natureza. Para Renan e seus aliados, o problema não seria simplesmente escolher entre esquerda e direita, seria construir uma direita diferente. Uma direita que, segundo eles, fosse liberal na economia, mais dura no combate a crime e menos dependente de uma aliança individual. Essa posição fez o MBL entrar em conflito tanto com a esquerda quanto nos setores bolsonarismo. Isso teve um preço político muito grande. Renan Santos passou a ser atacado pelos dois lados. Para a esquerda, ele continuava sendo um dos principais responsáveis pela ascensão da nova direita. Para setores bolsonaristas, passou a ser visto como alguém que havia abandonado Bolsonaro. Justamente nesse espaço que começa a surgir a ideia de construir uma organização política própria. O MBL e o Partido de Missões, vamos analisar agora especificamente essa parte importante do MBL. Depois de anos atuando como um movimento político, o grupo ligado ao MBL avançou para a criação de um partido. Surge então o Partido Missão. O partido foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2005 e Renan tornou-se seu primeiro presidente. É que existe uma mudança importante. O MBL podia influenciar eleições, mas um partido pode disputar diretamente o poder. Isso significa que Renan Santos passou por um papel de articulador e ativista para uma posição de candidato à presidência da República. Em 2026, ele foi oficialmente como candidato do Partido Missão para a presidência da República. E a proposta do partido se apresenta como uma direita pragmática, com defesa do liberalismo econômico e empoderalismo também das reformas institucionais. Mas existe uma diferença importante entre simplesmente defender o liberalismo e apresentar uma proposta capaz de conquistar a maioria dos votos eleitorados. E aqui começa o grande desafio do Renan Santos. Renan Santos defende, afinal de contas, os principais pontos apresentados pelo próprio Renan Santos estão as reformas do Estado, redução de privilégios, combate ao crime organizado, mudanças administrativas e uma agenda econômica liberal. Na segurança pública, Renan apresenta uma postura bastante dura. Sua campanha utiliza a expressão "prendeu, matou". A ideia é transmitir uma política de enfrentamento direto às organizações criminosas. Na economia, a proposta está ligada a uma visão liberal, ou seja, menos burocracia, mais liberdade para empreender, reformas administrativas, maior eficiência do Estado e redução de estruturas consideradas improdutivas. Mas existe uma pergunta que todo candidato precisa responder: como transformar essas ideias em políticas públicas concretas? O que dizer que é necessário reduzir gastos é fácil, mas difícil é dizer qual gasto será reduzido, qual órgão será reformado, quantas pessoas serão afastadas, quanto o governo economizará, como garantir que serviços essenciais continuem funcionando. Essa é a diferença entre o discurso político e a gestão pública. Em sétimo, Renan Santos e a estratégia de comunicação. Outro aspecto fundamental de Renan Santos é a sua comunicação.
Ele pertence a uma geração de políticos que entenderam que a política moderna não acontece apenas na televisão. Ela começa no YouTube, no Instagram, TikTok, nos cortes, nos memes e principalmente no conflito. E não utiliza uma comunicação muito direta e provocativa. Isso gera engajamento, mas também gera rejeição. E esse é um dos grandes dilemas de sua candidatura. Uma comunicação agressiva pode ajudar um político a construir uma comunidade extremamente fiel, porém, pode dificultar a expansão para eleitores que não fazem parte dessa comunidade. De fato, está a diferença entre ter seguidores e ter votos suficientes para vencer uma eleição presencial. No oitavo, as polêmicas envolvendo Renan Santos. Renan Santos chega à eleição em 2026 acompanhado de diversas controvérsias. Uma das mais relevantes teve a ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal de Renan Santos e o MBL. O MPF acusa Renan Santos de declarações consideradas discriminatórias contra povos indígenas do Baixo Tapajós e pede cerca de 1.000 milhões em indenização por danos morais coletivos, além da remoção dos conteúdos questionados. Esse caso ainda precisa ser tratado como uma disputa judicial e não como uma condenação definitiva, mas ele demonstra algo importante sobre a candidatura. Renan não chega à eleição como um candidato tradicional, ele chega carregando um histórico de mais de uma década de confrontos políticos. E isso pode ser uma força ou uma fraqueza, depende de como o eleitor interpreta. Para alguns, essas polêmicas demonstram coragem e disposição para enfrentar grupos poderosos. Para outros, demonstram excesso de agressividade e falta de responsabilidade no discurso. E essa divisão acompanha praticamente toda a carreira do Renan Santos. Em nono, o primeiro grande teste presidencial. Em agosto de 2026, Renan Santos participou de um debate presidencial ao lado de Ronaldo Caiado e Augusto Cury. Outro chamou a atenção porque nomes como Lula e Flávio Bolsonaro não participaram do debate. Não aproveitou justamente a ausência dos principais candidatos para atacar seus adversários. Na chegada ao debate, chegou a utilizar fraudas como nomes de Lula e Bolsonaro como uma forma de provocação. Durante o debate, também atacou os candidatos ausentes. Esse episódio resume muito a estratégia de Renan. Ele tenta transformar a provocação em instrumento político. A questão é saber se essa estratégia consegue ultrapassar o público que já o acompanha. Porque para vencer a eleição presidencial não basta convencer quem já concorda com ele. É preciso convencer quem discorda. Décimo, Renan Santos pode ser uma terceira via? E chegamos à pergunta principal. Renan Santos pode representar uma terceira força política no Brasil? A resposta ainda não está definida. O cenário brasileiro continua profundamente polarizado. De um lado existe o campo ligado a Lula, do outro existe o bolsonarismo. Entre esses dois, pelos diferentes milhões de eleitores que procuram alternativas, Renan Santos tenta ocupar exatamente esse espaço. Mas existe um problema. Ser diferente de Lula e Bolsonaro não significa automaticamente ser a alternativa viável. Para crescer, Renan precisa transformar a força digital do MBL em voz. Precisa ampliar seu eleitorado, precisa apresentar propostas detalhadas, precisa convencer o eleitor de que suas experiências como ativista e estratégias podem ser transformadas em capacidade de governar um país de mais de 200 milhões de pessoas. Em conclusão, Renan Santos é sem dúvida um dos personagens mais interessantes da transformação política brasileira dos últimos anos. Ele ajudou a construir o MBL, participou da mobilização que levou milhões de pessoas às ruas, rompeu com o bolsonarismo, ajudou a transformar o movimento político em partido e agora está tentando dar o passo mais difícil, sair da oposição e chegar ao poder. Mas a eleição presidencial não será decidida apenas pela capacidade de provocar adversários ou produzir conteúdos na rede social.
será decidida pela capacidade de convencer o eleitor. E talvez essa seja a verdadeira missão do Renan Santos em 2026. Mostrar que existe algo além da polarização entre Lula e Bolsonaro. Se ele conseguir fazer isso, somente as urnas poderão responder. E agora eu quero saber, é claro, a sua opinião. Renan Santos representa uma renovação da política brasileira ou é apenas uma nova versão da velha polarização política que já vimos durante muitos anos? Já estamos desgastados de replicar a mesma. Deixe suas opiniões nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo e de conteúdos também sobre política, economia e sobre a sociedade como um todo, inscreva-se no canal e compartilhem também esse vídeo para que o YouTube entenda a relevância do mesmo. Obrigado, até uma próxima.